Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DoctonCast. Aqui a gente vai tentar descomplicar alguns temas importantes sobre os seus direitos e deveres. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que está presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente fica achando que está distante ou que muita gente não conhece direito, que são os direitos fundamentais na Constituição. Você sabia que a Constituição Federal de 1988 ela é conhecida como a Constituição Cidadã? Pois é. Ela garante direitos básicos como saúde, educação, segurança. Mas será que todo mundo realmente sabe qual é o seu direito? Até onde vai o seu direito? Como que você deve exigir os seus direitos? Pois é. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto e tentar entender melhor sobre essa questão dos direitos fundamentais, hoje a gente conversa com o professor do curso e também coordenador do curso de Direito aqui da Docton, professor Patrick. Além de professor e coordenador do curso de Direito aqui da Docton, ele é mestre em Ciências Jurídicas e doutorando em Direito. Seja muito bem-vindo, professor Patrick. Obrigado, Ariane. Primeiramente, agradecer a vocês do DoctonCast pelo convite. Parabenizar vocês pelo excelente trabalho que estão conduzindo à frente desse podcast. Está muito bacana todos os episódios. Tenho acompanhado aí os colegas, né, que têm vindo aqui, falado. Tanto o podcast todo estou acompanhando, quanto os cortes, né, aquelas falas que estão saindo. Estou gostando muito. Então, você, o Afonso, que está aqui na nossa equipe de filmagem, né, o Fábio, que também está conduzindo alguns podcasts. Está de férias hoje. Uma pena não estou podendo fazer com ele o DoctonCast. Mas então, uma equipe está de muitos parabéns, assim, está muito bacana o projeto de vocês. E para mim é uma honra estar aqui hoje participando. Obrigada, muito bom te receber, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante. Eu vou começar perguntando para você o básico. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não sabem a respeito do básico, né? Quando a gente fala de direitos fundamentais, do que a gente está falando exatamente? E o que caracteriza e por que ele é tão importante? Beleza. Bom, Ariane, direitos fundamentais fazem parte de uma mesma categoria de direitos que nós geralmente conhecemos como os chamados direitos humanos, né? Com a evolução do Estado de Direitos, com a evolução do pensamento jurídico no mundo, hoje o que nós temos dado no mundo do direito é a seguinte compreensão. Existe uma série de direitos básicos, um conteúdo mínimo, que nós precisamos reconhecer que todas as pessoas têm. Independente de quem seja, independente de qual estado a pessoa nasce, de qual lugar do mundo a pessoa está, é um conteúdo ligado a uma ideia de dignidade humana. Então, o que é necessário para uma pessoa viver dignamente? É uma pergunta aberta, né? E que a gente vai construindo ao longo da história. São direitos também que não são muito fixos. Porque, por exemplo, há pouco tempo atrás nós não achávamos que o direito à informação e o acesso à internet ele seria tão importante para a vida das pessoas. Hoje já tem se discutindo se é ou não um direito humano, né? Essa categoria no mundo, direitos humanos, direitos que decorrem da dignidade das pessoas, está consolidada. Quando esses direitos humanos eles são incorporados pelo Estado e eles estão escritos dentro de uma Constituição, né, que é o documento normativo mais importante que o Estado tem, aí ele recebe um novo nome. Aquele livro, documento que junta tudo isso no livrinho, né, o nosso é de 5 de outubro de 1988. Esse livrinho, né, tão importante que garante ali a estrutura do Estado, né, como é que é o desenho do Estado brasileiro, né? Tem divisão de poderes, tem presidente, tem deputado, tem prefeito, vereador. Como é que funciona essa engenharia estatal? Essa é uma das funções que a Constituição tem. E, além disso, quais são os direitos básicos das pessoas? Quando esses direitos humanos, né? Direitos humanos é uma nomenclatura do direito internacional. Sim. Quando eles estão escritos numa Constituição, ele recebe um novo nome. Aqui a gente chama de direitos fundamentais. Então, direitos humanos positivados numa Constituição, escritos numa Constituição, são chamados de direitos fundamentais. É uma categoria de direitos básicos que toda pessoa tem e que é decorrente da sua esfera de dignidade. Entendi. Muitas vezes as pessoas acham que a Constituição, principalmente aqui, né, no Brasil, é algo muito distante da realidade delas. Está longe, não é para eles. Você pode dar alguns exemplos bem práticos disso? Você acabou de falar sobre os direitos fundamentais e como que esses direitos eles impactam a vida do cidadão. Perfeito. Bom, primeiramente, né, o mundo do direito ele se confunde com o mundo da vida, né? Quando você se mistura. Você acorda de manhã e vai tomar o seu café, liga a lâmpada do seu
da sua casa, né? Tem ali um contrato público do fornecimento de energia elétrica, né? Você se relaciona com o seu vizinho. Tem um mundo ali de relação jurídica, que é o direito de vizinhança, regido pelo direito civil, né? Você vai para a rua e tem uma rua asfaltada. Então tem ali um direito, o Estado que asfaltou aquela rua, né? Que prestou um serviço administrativo. Abre a torneira, vai lavar seu rosto. Tem também um contrato de fornecimento de água. O mundo do direito ele faz parte do mundo da sua vida. Do dia a dia. Exatamente. E os direitos fundamentais, a implicação de uma Constituição que implementa e tenta concretizar direitos fundamentais, ela te condiciona, ela te dá acesso a alguns direitos que nem todo mundo tem. Ou, na verdade, em que nem sempre durante a formação da humanidade as pessoas tiveram acesso a esses direitos. Vamos pensar, por exemplo, todas as pessoas no Brasil têm acesso a uma escola. Sim. Né? Pode ser uma escola de melhor qualidade, uma escola que ainda está se estruturando para implementar um serviço público de educação, mas em um determinado momento da história, nós percebemos que todas as pessoas tinham que ter acesso à educação básica para a sua formação. Né? A sua vida, ela se torna uma vida mais digna para ser vivida, se você tem alfabetização, né? Se você se intelectualiza. O seu olhar para o mundo é muito diferente, né? E hoje a gente tem concretizado no Brasil o acesso à educação básica para todas as pessoas. Então, se você é oriundo de uma escola pública, né, e você sabe ler e escrever, você deve a uma ideia de implementação de direitos fundamentais que em algum momento da história foi pensado. Se você passa mal e você vai ser atendido no SUS, no postinho de saúde, né, é porque em algum momento da história o Estado foi mobilizado por uma ideia de proteção de direitos fundamentais que diz que todas as pessoas precisam ter acesso básico à saúde. Então, se você recebe um medicamento grátis no postinho, né, você não vai ficar com dor de garganta, quer dizer, né, isso foi pensado. Sim. Isso não é um direito que está aí, assim, da natureza, né? A gente precisou construir isso ao longo do tempo, né? Em algum momento isso precisou ser construído. Exatamente. Uma estrutura de Estado para te prestar isso, né? Existem alguns outros direitos que são já mais para proteção individual mesmo, como a proteção da minha liberdade. Ninguém pode me prender sem um devido processo legal. Isso também é direito fundamental. Em algum momento da história também o Estado podia ir lá, porque o rei não gostou de você. Não foi com a sua cara, vou lá e te prendeu. Não. Hoje nós já temos também uma declaração da Constituição que a liberdade é um direito fundamental também. O direito de se expressar, direito à liberdade de expressão. Você pode falar mal do governo? Pode. Deve, inclusive, né, criticar, faz parte de uma construção democrática saudável. Sempre foi assim? Não. Então, isso também faz parte de um amadurecimento da sociedade, de um amadurecimento da democracia, né? Que passou a garantir que as pessoas tivessem esse ato de proteção. A gente é muito devedor de uma Carta Constitucional que traz uma esfera tão grande de proteção de direitos, como a nossa Carta Constitucional de 88. Mas existe também uma ideia, Patrick, de que todos esses direitos são absolutos, né? Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Existem algumas restrições, né? Quais são essas limitações possíveis e em quais situações isso pode acontecer? Existe uma máxima do direito, Ariane, que todo aluno, assim, talvez no primeiro período da graduação, escuta de algum professor, que é: nenhum direito é absoluto, né? Não existe direito absoluto. Então, eu tenho uma propriedade privada. Propriedade privada é direito fundamental? Também. Eu tenho direito de ter meu celular, né? Eu tenho direito de ter minha roupa, e isso é uma propriedade minha, né? Eu tenho direito de ter uma casa, criar uma empresa, né? Em todo país do mundo é assim? Não. Né? Existem estados que não garantem propriedade privada como um direito fundamental. Nós, Brasil, perante a Carta de 88, garantimos que todas as pessoas sejam donas de propriedade. Agora, você não pode usar a sua propriedade como você quiser. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu compro uma casa na cidade e essa casa ela tem um valor histórico para essa comunidade. E aí a prefeitura pode tombá-la, pode dizer assim: olha, você não pode modificar a fachada da sua casa. Compra uma casa no centro de Ouro Preto. Você gosta? Imagina? Não pode fazer reforma, tem que manter a estrutura original. Exatamente. Em favor da coletividade, em favor da proteção de alguns direitos que já se referem à esfera coletiva, né? Ou ao direito do outro que se relaciona comigo, o direito fundamental não pode ser
absoluto. Entendi. Ele é relativizado, ele é repensado. Então, eu posso ter uma limitação de construção. Então, a gente tem aqui em Caratinga, né? Para quem conhece ou não Caratinga, uma praça bonita na cidade, Sim. que é a Praça Cesário Alvim, né? E a Praça Cesário Alvim, ela faz parte da nossa construção histórica, da nossa identidade cultural, né? Você chega na praça, tem aquelas palmeiras É a marca bonitas. da cidade, né? Aquela coisa que Quando você fala assim, eu sou de Caratinga, você não pensa só num conjunto de prédios cinzas, tem no Menino Maluquinho. nem só no Menino, também no Menino Maluquinho. Mas não só nele, né? Mas o que vem na sua memória, assim? Essa cidade bonita, as palmeiras. E aí na praça, né? Pra quem não conhece Caratinga, eu convido a vir conhecer. Na praça você tem uma visão dos fundos da Pedra Itaúna, né? Que também é um ponto turístico. Você imagina se as pessoas que tivessem propriedade privada ao entorno da Pedra Itaúna pudessem construir prédios na altura que quisessem? Ia ficar visualmente bem desagradável. Né? Você perderia a nossa identidade. Então, tem uma limitação ao direito de propriedade privada, que é o valor máximo de altura dos prédios. E isso vale para vários aspectos dos direitos fundamentais. Vários aspectos. Né? Até o direito à vida tem uma relativização na Constituição. Né? Se você está numa guerra, o Brasil entra em guerra com algum país, né? E você é considerado um criminoso de guerra, você traiu a nação, por exemplo, deu informações básicas sobre a estratégia de guerra do Brasil e comprometeu a segurança nacional, tem no Código Penal Militar previsão de pena de morte. Né? Então, sempre em favor da coletividade, nesse caso, né? Sempre em favor da coletividade, sempre em favor do direito do outro, né? Do direito do meu vizinho, eu posso ter relativizações do meu direito fundamental. Né? Isso está dado também. Nenhum direito é absoluto. Essa frase tem que ficar aí. Tá. Agora, Patrick, quando a gente fala de algum direito fundamental que, por um acaso, é violado, porque tem uma diferença do direito que não é absoluto, mas tem aquele direito que ele é violado. Como que o cidadão ele pode buscar proteção? E o que ele pode fazer para garantir esse seu direito? Muito bom. Nós temos uma diferença que é também trabalhada no curso de Direito, que é a diferença entre um chamado direito fundamental e uma garantia fundamental. É um conceito muito caro para o direito constitucional, que a diferença é a seguinte, tentando simplificar bastante, Ariane. Um direito fundamental é uma declaração da Constituição. Por exemplo, você tem direito à vida, você tem direito à saúde, você tem direito à educação. Sim. Agora, e se te for negado o direito à liberdade? Assim, vou dar um exemplo, que isso é muito comum, inclusive. Às vezes a pessoa vai atrás de uma vaga de uma creche pública e ela não consegue, porque ou não tem esse acesso, por alguma razão, esse direito dessa criança é negado. Isso é uma prova de... É um exemplo. É um exemplo. Eu estou doente e preciso de uma internação no hospital público, e aí o Estado me disse que não tem vaga. Sim. Eu preciso de um medicamento. Porque acesso também à saúde. Eu quero vaga numa escola. Foi me negada essa vaga nessa escola. Né? Ou então, eu fui confundido com alguém e fui preso. Então, pode acontecer. Né? Aí, para que você tenha uma esfera de proteção efetiva desses direitos, você tem um outro conceito que é construído no direito constitucional, que é o conceito de garantia fundamental. O que é uma garantia fundamental? É um instrumento de proteção. E aí nós temos desenvolvido no direito constitucional a ideia dos remédios constitucionais. Não sabia dessa. Já ouviu essa? É bom você prevenir, né? Você respeitar o direito do outro, né? Sim. Mas se você não respeita, você pode remediar. O remédio constitucional. Sim. E os remédios constitucionais, eles são instrumentos judicializáveis. Você pode até um Estado pedir que o seu direito ele seja protegido, né? Sempre que o direito fundamental ele é violado. Então, vou dar um exemplo que você trouxe, por exemplo, acesso à escola, creche. Se eu tenho comprovadamente ali uma vaga para ser ofertada e me é negado, por exemplo, o direito de ser internado em um hospital, né? Eu tenho um instrumento chamado mandado de segurança. Já ouviu essa expressão? Muito falar de mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional para proteger um direito fundamental. Então, qual o direito fundamental? O direito líquido e certo do cidadão de ter uma prestação do Estado que está sendo negado. Tá? Passei no concurso público e fui desclassificado. Sabia que concurso público é direito fundamental? Não fazia ideia. Pois é. Você não tem vagas de empregos no Estado? Sim. O político pode ir lá e escolher quem que ele quer? Né? Eu quero esse aqui para ser professor da escola. Eu quero esse aqui para ser juiz, né, na comarca. Eu posso? Não. Para garantir a igualdade, direito
fundamental de igualdade das pessoas ao acesso ao serviço público, foi construída a ideia de concurso público. Aí eu fiz um concurso e fui desclassificado de forma injusta. Né? O que eu posso fazer? Mandado de segurança. Remédios funcionais. Né? Era melhor ter obedecido, ter respeitado. Se não foi, eu tenho um remédio. Direito à liberdade, né? Eu fui preso injustamente, eu tenho direito ao habeas corpus. Habeas corpus é para proteger a liberdade de ir e vir das pessoas, né? E esses direitos coletivos, como o patrimônio da cidade de Caratinga, aqui, por exemplo. Aí a gente tem um instrumento muito importante chamado de ação popular. A ação popular, ela serve para proteger esses direitos coletivos, da coletividade. E qualquer cidadão, Mariana, o direito é aquele que vota, aquele que tem título de eleitor. Esse é o conceito de cidadão desenvolvido pela Constituição brasileira, que pode participar da vida política do Estado. Qualquer um pode ir ao Poder Judiciário, nesse caso, com uma representação de um advogado que contratar, para requerer a proteção a um direito coletivo. Meio ambiente, moralidade administrativa, né? Tem um caso de corrupção, por exemplo, eu tenho informações, no caso do patrimônio histórico e cultural da cidade. Então, tá bem amarrado na Constituição uma série de instrumentos jurídicos que o cidadão pode se utilizar para proteger esses direitos. E tem um deles que nem precisa de advogado. Habeas corpus. Se eu fui preso indevidamente, eu posso ir até o juiz e pedir, sem representação do advogado, impetrar um habeas corpus e pedir para ser colocado em liberdade. Isso é uma informação que nem todo mundo tem, né? Não. Faz parte ainda da nossa cultura desenvolver uma educação jurídica para mais acesso das pessoas a essas informações, né? Mas aí também faz parte da concretização, que é um outro lado dos direitos fundamentais, né? Está lá previsto. Eu tenho que concretizar. Como é que eu vou concretizar? Concretiza a saúde com melhor sistema único de saúde, com melhor educação, com uma rede de educação básica mais eficiente, né? Melhor estruturada e, conjuntamente, também dando estrutura para as famílias para manterem seus filhos nas escolas, né? Então, programas de auxílio às famílias também serem construídos para que a educação dos filhos seja oportunizada. E aí, alguns direitos fundamentais também são concretizados pelo acesso à informação, né? A educação jurídica. Então, nós também precisamos colocar aí nas escolas, para conversar com esses meninos, falando que direitos básicos que eles têm. Isso é um ponto importante, porque hoje a gente não tem uma estrutura curricular escolar básica que prepara as crianças para ter acesso a essas informações. Infelizmente, não está ainda curricularizado no Brasil o ensino do direito, né? Eu não acho assim que o direito, como é que se conduz um processo na justiça, você precisa ter acesso a todo mundo. Mas como o seu Estado funciona e quais direitos vocês têm, né? Isso deve ser ensinado nas escolas. Sou um grande defensor do direito na escola, né? Das matrizes incorporarem essa educação jurídica. Eu acho muito importante. Agora, Padre, tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque para mim causa muita confusão e eu imagino que para muitas pessoas deve causar confusão também. Muita gente sabe que a Constituição é a Carta Magna, né, de direitos fundamentais do Estado, mas de vez em quando a gente vê no noticiário que legislativo, executivo, eles fazem lá uma emenda constitucional, um projeto de lei, uma medida provisória. E eu sei que tem diferença. Essas três modalidades, eu não sei se é assim que eu falo, mas existem diferenças. Eu queria que você explicasse para mim um pouquinho, de maneira bem prática, qual que é a diferença entre uma emenda constitucional, um projeto de lei ou uma medida provisória? O que diferencia uma da outra quando a gente fala principalmente nessa questão de direitos fundamentais? Muito bom. Nós temos desenvolvido no Brasil, Ariane, e não é assim em todo país do mundo, uma cultura que a gente chama de positivista do direito, no sentido de tentar fazer com que o direito esteja em documentos normativos. Isso é uma cultura que nós denominamos na teoria do direito de cultura romano-germânica. O que é isso? Rebuscado, né? Da Alemanha. Tá? E que cultura é essa? Nós desenvolvemos um direito dentro da ideia dos códigos, né? Da lei escrita, para tentar até garantir maior segurança. É assim em todo país do mundo? Não. Vai para a Inglaterra, por exemplo, um mundo anglo-saxão, é um direito mais baseado nos costumes das sociedades, sabe? Então o juiz, ele vai ali se guiar, qual que é o costume predominante nessa localidade? Como é que as pessoas têm seu hábito para julgar? Então ele vai se recorrer aos costumes para julgar. Aqui nós temos documentos normativos. Essa é a nossa cultura jurídica. E nós temos diversos tipos de documentos normativos, né? Um deles é a Constituição.
Falamos sobre ela aqui. Qual que é o papel da Constituição? Estruturar o Estado e garantir os direitos básicos dos cidadãos, né? E nós temos outros documentos normativos também. Por exemplo, um Código Penal, que é um tipo de lei, né? Que vai definir ali quais são os crimes que as pessoas cometem e quais são as penas respectivas, né? Um Código Civil, que vai regulamentar, por exemplo, como é que eu constituo um contrato, como é que eu faço o casamento, quais são as regras sucessórias, que são os direitos civis das pessoas, né? Então, nós temos as leis que vão regulamentar um pouco mais esse cotidiano. Então, vou começar da sua primeira pergunta. Qual que é a diferença de uma emenda constitucional e um projeto de lei? Uma emenda constitucional vai modificar a Constituição. Então, ele vai lá na carta do país e vai falar assim, isso que está escrito dessa forma, a gente vai modificar. Exatamente, é uma modificação. Existem alguns aspectos da Constituição que são modificáveis. Outros podem ser modificados, mas não podem ser tirados de lá. Direito fundamental não pode ser tirado de lá. Tem uma expressão, até cortar aqui, é cláusula pétrea. Essas não podem ser tiradas. Quais são? Separação de poderes, nós não podemos extinguir legislativo, executivo e judiciário. O direito ao voto, voto direto e secreto para todo mundo e de período em período, não pode ser tirado de lá, é uma cláusula pétrea. Os direitos fundamentais individuais das pessoas, também é. E tem um quarto que é o Pacto Federativo. Essa divisão entre União, Estado e município, sabe? Cada um com suas competências, isso também é cláusula pétrea. Os outros aspectos da Constituição, por exemplo, a Constituição traz a forma tributária, como o Estado cobra impostos das pessoas. Eu posso modificar. Acabei de ter uma modificação aí. Isso é recente. Isso eu posso modificar. Como é que eu faço a modificação? Emenda constitucional. Esse é o primeiro tipo de documento. Então, aí você faz uma emenda constitucional e aí você altera esses... Isso. A Constituição, ela define que uma emenda constitucional, ela tem que ser apresentada por um conjunto de deputados ou um conjunto de senadores, ou por algumas outras autoridades descritas lá também, como o presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas dos estados tem o poder de iniciar o processo de emenda da Constituição, de modificação. Você pode, por exemplo, sugerir uma emenda à Constituição? Não está previsto na Constituição que a sociedade civil pode. Mas um grande autor brasileiro, o professor José Afonso da Silva, é o antigo professor da Universidade de São Paulo, que escrevia sobre direito constitucional, ele defendia que a população poderia apresentar um projeto de emenda popular à Constituição. Mas é uma defesa dele. Isso nunca aconteceu e não está previsto na Constituição. Por uma reflexão da democracia e da sua ampliação, ele defendia isso. Entendi. Mas não está previsto lá, não. Entendi. Depois que é apresentado o projeto, passa por um ritual de aprovação. Eu tenho que ter pelo menos 3/5 dos votos dos deputados, 3/5 dos votos dos senadores, votando 2 vezes cada caso. Tipo assim, tem certeza? Exatamente. Você está a favor dessa coisa? Pergunta uma vez, aí eles dizem sim, 3/5 votou, tá ok. Depois pergunta de novo. Porque vai que muda de ideia. Não é? Tem que repensar. Uma modificação na Constituição, né, causa um impacto para a sociedade grande, né? Então, tem todo esse processo rigoroso. Isso é o processo das emendas constitucionais. Agora, as leis, as demais leis do país, elas também passam por rituais de aprovação. Então, como é que eu modifico o Código Penal? Aí um deputado ou um senador propõe um projeto de lei. Tá? E aí o quórum, que é a quantidade de votos, é menor do que uma emenda constitucional. Enquanto uma emenda constitucional precisa de 3/5 dos votos dos senadores e dos deputados, um projeto de lei eu preciso da maioria. Entendi. Mais da metade. Mais da metade. Mais da metade presente na sessão. Tenho 513 deputados hoje. Apareceram 400 deputados na sessão. A maioria desses 201 aprova um projeto de lei. Tá? Então, as leis, elas são para modificar a vida mais cotidiana, né? Não é para uma alteração da Constituição. E aí eu tenho diversas espécies de leis ainda, nessa cultura de codificação. Eu tenho as leis complementares, que exigem o voto da maioria absoluta, que é de todos os que existem, as leis ordinárias, que é da maioria dos presentes, os decretos legislativos, que tem outra finalidade também, que é questões exclusivas, de competências exclusivas das casas legislativas, e uma série desses tipos de leis. Um deles foi o que você perguntou, foi qual? Medida provisória? Medida provisória. O que é a medida provisória? É um tipo de lei, vamos dizer assim, de norma jurídica. Em casos, Ariane,
Sabe todo esse processo que eu estou te contando aqui? Então, um deputado vai lá, apresenta um projeto, aí ele passa por comissões para analisar, depois vai para voto. É um ritual demorado, não é? Mas pode ser que tenha um caso assim de relevância e de urgência que não pode esperar? De vez em quando aparece. Aparece até com frequência, né? Aí a Constituição fez uma abertura para pular um pouco esse processo Todo esse legislativo. ritual que demora. Exatamente. Aí ela deu para o presidente da República o poder de fazer uma lei, uma medida provisória, em casos de grande relevância e urgência. Mas é só nesses casos. Nesses casos de relevância e urgência. Aí o presidente da República sozinho vai lá, faz a lei e publica. Aí essa lei ela tem um prazo de validade, pode ser até provisória. Mas ela pode ser convertida em lei definitiva pelos deputados e pelos senadores. Se ela for realmente muito relevante e fez muita diferença, eles podem converter ela em uma lei, que é uma lei comum, que vai perdurar para sempre, né? Até que ela seja revogada no futuro. Então, projeto de lei ou lei, medida provisória, são espécies de leis. Tá? E existem outras espécies de leis. Emenda à Constituição é uma modificação na Constituição. Por que nós temos isso? Por conta dessa nossa cultura de tentar fazer com que tudo caiba dentro dos códigos, tudo tem que estar na lei, né? Está ajustado também nas mudanças que acontecem na própria sociedade, né? Acaba que tem os seus problemas também, essa tal cultura romana germânica, né? A lei não vai dar respostas para tudo, né? Às vezes você não vai encontrar a resposta ali, aí você tem a exceção da exceção da exceção, né? E você vai... Quer ver? Tem um caso, né? Um caso até polêmico, né? Você sabe que o Código Penal brasileiro, ele proíbe o aborto, né? Então, interromper a gestação é aborto. Mas ele não define a partir de quando que a interrupção de uma gestação ela é proibida. Então, por exemplo, fecundou óvulo e espermatozoide. A partir desse momento já não pode mais interromper a gestação, né? Em qual fase da gestação é que é proibido o aborto, né? Isso gera uma imensa discussão. Exatamente. Então, há quem defende que é a partir da formação do sistema nervoso que a vida começa, e a partir dali é que não pode. Há quem diz que é quando o óvulo fecundado pelo espermatozoide fixa no útero materno, aí dá uma outra teoria, chamam de nidação, que é uma discussão enorme, né? Então, o Supremo Tribunal Federal já absolveu pessoas acusadas do crime de aborto porque adotando uma teoria neurológica. Até a 12ª semana de gestação não é aborto, né? Já tem precedente judicial sobre isso no Brasil, né? E aí? Tá vendo que a lei ela não dá resposta para todas as coisas? Sim. Então, a gente tem ali também uma cultura que está sendo desenvolvida no Brasil, que é a cultura dos precedentes. Sim, as cortes constitucionais, a Corte Constitucional, o Poder Judiciário, ele vai ali também criando sua interpretação que vai se tornando um costume. Eu ia te fazer essa pergunta, essa questão do precedente tem essa relação com o que você deu de exemplo de inglês? Tem. Que eu escuto muito isso em algumas matérias. Tem precedente para esse caso. Então, isso é como se a gente estivesse fazendo uma associação entre aquilo que está escrito no papel, mas que tem também o costume. Exatamente. A cultura dos precedentes ela é importada do direito anglo-saxão. É de lá que vem essa ideia. Tá? Nós imaginamos que nós poderíamos regulamentar a vida da sociedade a partir dos códigos. Sim. Mas o código vai conseguir resumir a vida das pessoas? Não vai, porque a vida é dinâmica, né? Ela apresenta muito mais dificuldades do que uma lei pode tentar regular. Então, no mundo anglo-saxão, a cultura dos tribunais, as decisões, que a gente chama de jurisprudência, ela vai conformando ao longo do tempo aquilo que é correto ou não em direito. Entendi. A gente está adotando aos poucos essa cultura no Brasil também. Então hoje a gente tem, por exemplo, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que são aqueles entendimentos que todo mundo tem que seguir. A jurisprudência, as súmulas dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça dos Estados, que também vai conformando ali e apresentando entendimentos que na medida do possível, vão sendo obedecidos para ter uma coerência da aplicação do direito ao longo do tempo. Então, eles andam casadinhos ali, o que é lei, direito fundamental, o que é lei, né, direito fundamental, e aí junto com essas jurisprudências concentradas. Exatamente. Qual que é o limite do direito à propriedade privada? A lei fala tudo. Qual que é o limite da liberdade de expressão das pessoas, né?
A lei também não fala tudo. Isso vai ter que ser, vai sendo feito por uma construção dos tribunais, né? Essa é a dinâmica e o grande desafio para o mundo do direito. Bom desafio isso. Patrick, agora ainda sobre direitos fundamentais, a gente sabe que eles estão garantidos na Constituição, a gente já conversou sobre isso, mas quem realmente tem o trabalho de fiscalizar e garantir que eles sejam respeitados? Todo mundo. Todo mundo tem o dever de fiscalização dos direitos fundamentais, Ariane. Porque, por exemplo, né, eu não tenho braço do Estado suficiente para analisar se está tendo um atentado ao meio ambiente, ao patrimônio histórico da cidade. Né? O Estado também não consegue promover uma vigilância tão excessiva para garantir que nenhuma pessoa tenha violação dos seus direitos. Então, a sociedade ela tem mecanismos de buscar, de relatar ao Estado violações de direitos fundamentais. E aí o Estado vai ter todo um aparato para acolher essa, vamos dizer assim, não é um termo técnico para o direito, mas essa denúncia, que aí fica acesso, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil para entender. Tecnicamente está errado, mas é isso. Deixa eu te perguntar justamente sobre esses mecanismos que você falou. Tem mecanismos, quais são? Vamos pensar em alguns exemplos? Direito fundamental das mulheres, de uma proteção à sua integridade física. A gente sabe que no Brasil nós temos uma cultura, decorre de uma ideia patriarcal, que submeteu muitas mulheres a violências históricas, né? A violências domésticas, familiares. Nós temos hoje delegacias de polícia especializadas na defesa da mulher, a Delegacia da Mulher. Então, tanto a vítima quanto alguma pessoa que sabe que uma mulher está sofrendo violação, vai até a Delegacia da Mulher e tem todo o sigilo necessário para promover essa informação, essa notícia de um crime, né? Vamos dizer assim, uma denúncia de que uma violação de direito está sendo feita. Eu fiquei sabendo que está tendo, por exemplo, um desmatamento numa área de proteção ambiental. Eu posso ir até o Ministério Público. O Ministério Público também é um órgão de fiscalização. A função dele é fiscalizar. Né? Então eu tenho diversos mecanismos, são muitos, de acesso do cidadão ao Estado para que violações de direitos fundamentais de todo tipo, a direitos individuais, né, aquele que diz respeito só a mim, a direitos sociais, aquele como saúde, educação, que é para a promoção da dignidade da vida das pessoas, e direitos coletivos como o meio ambiente, né, o patrimônio público, que eu tenho mecanismos para procurar o Estado. Né? A gente vai ter que desenvolver uma longa cultura de educação jurídica no Brasil até que as pessoas estejam mais conscientes desses diversos caminhos que elas têm. É um caminho longo pela frente mesmo, né? Pois é. Se houver um caso de um conflito, por exemplo, né, dois direitos fundamentais, existe um conflito, como que o judiciário decide qual deve prevalecer? Existe uma hierarquia? Na verdade, você me pergunta, existe uma hierarquia de direitos fundamentais? O direito fundamental mais importante. Uma pirâmide, assim, esse é o mais importante. Sabe o que eu acho engraçado? Porque essa é uma pergunta que surge muito nas aulas de direito constitucional, sabe? Os alunos perguntam muito. Eu já ouvi falar, por exemplo, de um projeto de pesquisa de um aluno que estava querendo desenvolver para defender a ideia da hierarquia dos direitos fundamentais. Então, assim, a vida é o mais importante. Depois vem a liberdade. Não é bem assim, sabe, Ariane? Não existe uma hierarquia entre direitos fundamentais, não. Todos os direitos fundamentais eles estão no mesmo plano de importância, porque todos eles decorrem da proteção da dignidade das pessoas. E nós temos uma fórmula para decidir qual que é o direito fundamental que vai ser protegido? Eu acho que não. Não Depois de temos. tudo você me respondeu. Não temos. A gente tem alguns autores, né, que tentam desenvolver algumas respostas para isso, para esse conflito de direitos fundamentais, e que ficaram até bastante conhecidos nas últimas décadas. Assim, né? Vou citar dois. Um que hoje está nos Estados Unidos, o Robert Alexie, que ele cria uma fórmula de proteção ou de decisão no caso de conflito de direitos fundamentais, que é a fórmula da proporcionalidade. É quase que um caminho, né? A opção de um caminho que os juízes podem utilizar, os juízes, né? Aí está nas mãos do Poder Judiciário fazer isso, né? Para decidir questões de direitos fundamentais. Então, a fórmula da proporcionalidade, né? Uma ideia assim, eu tenho uma proteção mínima de direitos que não pode ser violada, né? Eu tenho uma ideia de uma utilidade, uma necessidade de restrição aos direitos fundamentais. Então tem toda uma teoria desenvolvida, né? Eu precisaria de uma aula de direito completa para o passo a passo da fórmula da proporcionalidade, para explicar qual que é essa fórmula
proporcionalidade dos direitos fundamentais quando eles se chocam, né? Eu tenho outro autor, que é o Ronald Dworkin, que é também americano. O Alex é um alemão, eu acho que hoje mora nos Estados Unidos. O Dworkin é um norte-americano que defende a ideia do direito como integridade. É também uma teoria desenvolvida que dá algumas respostas sobre a proteção de direitos fundamentais, bem orientado na proteção dos precedentes, sabe? O que a gente tem desenvolvido e amadurecido nessa sociedade, a nível dos tribunais, como que a jurisprudência tem sido construída acerca da liberdade de expressão, acerca da propriedade privada. A gente tem um dever de uma construção e de um amadurecimento ao longo do tempo para efetivação e para proteção desses direitos. Mas tudo isso é só caminho, tá? Eu aplico a proporcionalidade, eu tento entender os precedentes, tudo na direção da proteção e do equilíbrio entre os direitos fundamentais. Mas não tem resposta exata, tá? Direito não tem resposta exata. É um pouco assim, tudo bem. Dá uma angústia, né? A gente tem que se conformar um pouquinho. Mas assim, o direito não é uma máquina como um computador, né? Eu tenho um problema, eu vou lá, troco a peça e tá funcionando amanhã. Não é matemática. Não é matemática, né? Até tentam tratar o direito como matemática às vezes, mas não é. Né? É uma construção de amadurecimento, de reformulação de conceitos, de repensar seus pressupostos. Porque a sociedade é um organismo vivo, né, que vai se transformando, as expectativas também vão se transformando. Começando essa conversa, eu estou falando com você, né? Nós temos, por exemplo, a questão do acesso à internet agora, né? É possível viver dignamente sem educação para a internet, Eliane? Né? Cheguei com meus pais, que são pessoas mais velhas, há pouco tempo no McDonald's, sabe? Chegou lá, não tinha atendente. Não tem mais atendente. E aí precisaram abrir o celular, só que não tem educação para... Não sabe fazer isso. E aí? Não vai ser possível mais viver sem esse tipo de educação, né? Para comprar as coisas, a sociedade está se transformando altamente tecnológica, né? Então, o direito precisa acompanhar. Acesso à tecnologia e direito à educação com a internet, com esses novos mecanismos, com essas novas ferramentas, é direito fundamental a partir de agora. Isso está regulamentado? Não. Até pouco tempo atrás nem existia. Nem existia. Né? Então, e o direito está sempre atrasado. A gente está sempre correndo atrás das mudanças. Sim. Sabe? É isso. Ai, tá bom. Agora vamos voltar a falar rapidamente sobre a Constituição, porque a nossa Constituição de 1988 ela é considerada uma das constituições mais avançadas na proteção dos direitos fundamentais, comparado com outras. Você falou que existe uma gama gigantesca de diferenças em questão de direitos fundamentais. Como que a gente se compara com outros países nesse aspecto, se é que é caso de comparação? Cada ordem jurídica, né, Ariane, tem sua própria evolução. Eu, particularmente, considero a Constituição brasileira muito avançada no que diz respeito à proteção de direitos fundamentais. Muito. Por quê? Além dos direitos individuais, vida, liberdade, igualdade, propriedade privada, liberdade de expressão, nós temos ali um catálogo de direitos que são para a proteção da dignidade das pessoas, sabe? Então, por exemplo, sabe quando isso ficou muito evidente? Durante a pandemia. Sim. Muitos países do mundo não têm uma implementação de direito à saúde tão ampla como nós temos. E essa é uma conquista da Constituição de 88, sabe? Então, você via pessoas morrendo na porta do hospital, dos hospitais do mundo, porque não tinham dinheiro para pagar. Né? Sem dinheiro ela não é atendido. Sem dinheiro não é atendido, né? Ou vai se endividar e nunca vai conseguir pagar essa dívida na sua vida inteira. Nós criamos um sistema de proteção de garantia de direito de saúde. Olha que coisa bonita para um país da América Latina. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem um país formado na colonização, desigual, com uma distribuição da propriedade privada extremamente, né, torta. Cheio de problemas. Cheio de problemas, né? Problemas como corrupção, né? Que também atrapalha, que também é resultado desse processo de colonização mal feita, né? Não deveria ter acontecido, né? Mas enfim, para um país da América Latina conseguir ampliar o acesso à saúde dessa forma é uma conquista muito grande, né? Em qualquer interior do Brasil, nem qualquer, né? Mas a grande parte do interior do Brasil, as pessoas têm pelo menos um postinho de saúde para ser atendido. E a gente está melhorando isso ao longo do tempo, né? Escola, educação, né? Há muitos anos atrás. O índice de analfabetismo, pega o índice de analfabetismo no Brasil em 1990, 1980. Poucas décadas a gente mudou isso. O analfabetismo hoje no Brasil é exceção.
não é a regra, né? Então, assim, são conquistas da Constituição brasileira que países até desenvolvidos não conseguem fazer, tá? Então, assim, se a gente pode fazer uma comparação, né? Nós podemos nos comparar com outros países do mundo como um país que está conseguindo implementar um sistema de proteção, de garantias de direitos fundamentais das pessoas muito avançado, principalmente no que se respeita aos chamados direitos sociais, né? Políticas públicas aí de renda mínima que são implementadas, as famílias que têm uma dificuldade financeira maior recebem auxílio do Estado, que é aquele mínimo que a pessoa precisa ter para comer, né? E sem comida não tem desenvolvimento de educação, sem comida não tem saúde, né? Então, são avanços que a Constituição brasileira permitiu e que nos colocam num patamar assim muito avançado na proteção da dignidade das pessoas. Muito longe de países que já têm um sistema de proteções sociais forte também, né? Suécia, Noruega, já tem ali, também pelo seu processo, né? Não foram colonizados por ninguém, Mas são países mais velhos também, né? Não sofreram colonização, né? E assim, se a gente for parar para pensar, a gente é muito novo, assim, Exatamente. Como estrutura de sociedade organizada, independente, com uma economia ainda periférica, né? Eles estão no centro do mundo, né? Exato, eles só começaram com antes da gente. Exatamente. Então, estamos longe desse ideal de uma sociedade que garante para todo mundo o mínimo. Moradia, alimentação, educação, acesso à saúde. Mas também estamos muito avançados frente a outros países que não passaram por um processo como o nosso, de ter uma carta constitucional que garante tantos direitos para as pessoas. Né? Isso é bom. Agora, vou te fazer uma pergunta, a gente vai chegar no nosso momento curso, porque eu já te falei, né? A gente tem que sempre fazer um contexto do tema que a gente está abordando com o curso, os alunos que estão estudando. E para o momento curso, eu pedi para o seguinte: para quem está pensando em estudar ou já está na faculdade, o que é essencial ele saber sobre esse tema? Sobre direitos fundamentais? Existe algum conceito de discussão atual que tem sido mais abordado na graduação? Na graduação? Eu acho que o grande tema pós-1988 foi a concretização dos direitos fundamentais, né? Então, quais são as políticas públicas necessárias, o desenho das políticas públicas para garantir que as pessoas tenham acesso a isso tudo? Isso é um tema perene na graduação em Direito, assim, sabe, que permanece ainda. Né? Como é que a gente constrói um estado de segurança social, né? O que os nórdicos, como a gente citou aqui, chama de welfare state, o estado de bem-estar para as pessoas. Né? Esse é um grande tema no âmbito do direito constitucional. Agora, temas outros aparecem também, né? Limites de liberdade de expressão, está sendo muito discutido no direito brasileiro. Né? A separação de poderes, os limites do Estado e da interferência do Estado na vida das pessoas, né? É um importante caminho assim também que formam importantes discussões no âmbito do direito constitucional e que impactam nos direitos fundamentais que as pessoas podem ter curiosidade para se aproximar, né? E no curso de direito a gente tem toda uma matriz curricular que vai também discutir essas questões. Além do direito penal, né, o que é crime, quais são as penas que as pessoas têm, além do direito empresarial, como é que eu monto uma empresa, como é que eu organizo um sistema empresarial para a oferta de produtos e serviços no mercado, isso também é estudado na graduação em direito. Como é que eu caso, que direito à herança que eu tenho, né? Como é que eu faço um contrato, né? Como é que eu adquiro uma propriedade, de que forma eu vou perder uma propriedade, tudo isso é abordado no direito. Mas também, paralelamente, uma discussão permanente sobre direitos fundamentais, ordem constitucional. Em que período são principalmente de aula de direito constitucional? Na graduação da DOCTO, no segundo período. Ou seja, começou o curso, você já começa a ter contato com o direito constitucional. Exato, no primeiro ano do curso ainda, o aluno estuda a chamada teoria da Constituição, que é como que isso se formou. Como é que é essa ideia de constitucionalismo, de uma carta constitucional de estruturação do Estado, aí depois vem direitos fundamentais, aí depois vem separação dos poderes, até a gente ver, e quando isso tudo é ruído, né? Quando promove uma inconstitucionalidade, aí a gente vê na parte do controle da constitucionalidade, no final. Então, desde o início da faculdade, o aluno já é apresentado a isso. Então, eu faço um convite, inclusive, né? Nós temos uma faculdade, né? Uma rede de ensino, Ariane, e que serve para todos os nossos campos, né? Que nós temos as portas abertas para a comunidade. Nós não somos uma faculdade encapsulada, né? Que fica ali... É só ali respeito no âmbito acadêmico. Exatamente. Nós temos diversos projetos de extensão, projetos de pesquisa, sempre pensados para o impacto na comunidade, que chamam a nossa
a nossa comunidade para dentro e também nós saímos dos nossos muros, né? E temos um projeto no Direito, se você me permite anunciar, que é um projeto de convite a alunos que estão no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, se quiserem estudar, se quiserem fazer uma aula experimental de Direito, né, na área que quiserem, direito constitucional, direito penal, direito civil, é só entrar em contato com o coordenador do curso de Direito na faculdade de Dorton, na unidade, vai até o prédio, conheça a nossa estrutura, procure o coordenador do curso de Direito, em todas as nossas unidades nós temos lá o coordenador, e marque uma aula experimental. A nossa sala de aula é aberta para a nossa comunidade também. Muito legal. É para você que pensa, já visualiza assim, viu muita série de advogados, já tá com ideia de sair processando, quer conhecer um pouquinho, quer envolver no direito penal, porque eu sei que o direito penal é então é o momento de você conhecer, fazer essa aula experimental e ver se o direito realmente é para você. Fica aí o convite. Isso aí, ó. No ano passado eu recebi alunos aqui de Caratinga, né? Do nosso ensino médio, que vieram fazer aula experimental de direito constitucional. Não é que esse ano em fevereiro eu encontro os alunos lá, formaram o ensino médio e já estão fazendo direito. Já se encantaram, né? Isso é muito legal. Muito bacana. Então, assim, e para toda a nossa comunidade também. Tem muito tempo que eu não estudo nada. Tem 20 anos que eu saí da escola, né, Ariane? Eu quero conhecer como é que é esse negócio de direito. Posso ir lá fazer uma aula experimental? É só marcar também com o coordenador da unidade, tá bom? Estamos de portas abertas aí para receber toda a nossa comunidade e ter essa comunicação tão boa com as cidades em que a gente pertence, né? Principalmente depois que a gente falou que essa questão do direito ela precisa ser mais, né, compartilhada com as pessoas, quanto mais cedo melhor. Exatamente. A nossa função social de educação jurídica. Muito bem. Patrícia, agora para a gente encerrar, qual você diria, qual que é o maior desafio atual na proteção dos direitos fundamentais? O maior desafio na proteção dos direitos fundamentais é a gente concretizar eles, né? E a gente concretizar não é fácil, né? Até porque, às vezes, assim, o sistema de proteção de garantias de direitos fundamentais, ele passa por uma crítica muito injusta. Isso, infelizmente, eu preciso pontuar. Muitas pessoas acham que, por exemplo, oferecer renda mínima para famílias carentes é assistencialismo, né? Mas tem uma família carente, independente do motivo, é porque tem um problema estrutural na família, um pai ausente, os pais faleceram, independente do motivo, né? Como é que a criança ela vai se formar? Né? Como é que ela vai para a escola? Né? Que tipo de cidadão eu estou formando? Qual que é a presença do Estado na vida dessa pessoa? Aí a gente sofre a crítica do assistencialismo, né? Talvez por algumas distorções, não estou dizendo que toda crítica ela é injusta, né? A gente tem distorções na repartição dos recursos públicos, na forma como que isso chega, o dinheiro chega na mão da família, né? Enfim, diversas distorções que a gente tem. O pessoal está crítica do assistencialismo, sendo que isso faz parte da esfera de proteção da dignidade das pessoas. Né? Num país tão desigual, que enfrenta a pobreza, né? Que virou há pouco tempo a questão do analfabetismo. Nós precisamos de políticas de implementação dos direitos fundamentais, principalmente dos direitos fundamentais sociais, muito a rigor. Tá? Precisamos. Então, é o grande desafio hoje, certamente, e é o desafio desde a nossa Constituição de 88. Né? Colocamos lá a Carta para valer, né? Em 5 de outubro de 1988, no final da tarde, a partir dali a gente tem uma missão, né? Fazer com que transformemos esse Estado num estado de bem-estar social. Muito bem, Patrick. Muito obrigada, viu? Eu gostei muito de conversar com você. Eu acho que esse tema é um tema que a gente deve levar para mais pessoas, a gente deve abordar mais, para que essas informações cheguem realmente quem precisa. Eu quero parabenizar de novo a Ariane. Eu acho que o DoctonCast está abrindo portas, né, para que muitas pessoas tenham acesso à informação. Né? Então, assim, é uma missão que vocês estão cumprindo aqui no podcast. Eu acompanhei a formulação da ideia quando a gente conversou há meses atrás, né? E sua garra, seu afinco para levar o projeto adiante, né? A Docton é muito devedora e a comunidade que está sendo impactada, você, por estar levando esse projeto adiante, né? E também a nossa equipe, o Afonso, que está aqui atrás das câmeras, sempre editando os vídeos, né? O Fábio, que sempre participa. Eu estou muito honrado de ter participado aqui e aberto a novos diálogos, né? Quem sabe no futuro a gente volta, tá bom? Só falar de algum tema aí que
que diz respeito ao direito constitucional, que a gente volta e conversa mais um pouquinho. Já fica o convite. Tá bom? Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Se você achou esse tema importante, quer compartilhar com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre os direitos fundamentais, fica o convite também para compartilhar. Até a próxima.